Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, dessa vez. Das outras eu esperava que não, dessa vez eu espero que sim. O vídeo de hoje demorou muito pra sair. Não, mais ou menos, assim, eu tive a vontade de gravar isso aqui assim que alguns ocorridos ocorreram. Enrolei devido a algumas coisinhas, semana de prova, coisas assim. Acontece. Tive coisas mais importantes para pensar em um momento passado aqui. Estou aqui de volta, olha só. Tanto que nosso cenário está mudado. Agora tem uma câmera, ó. Uma câmera filmadora que não funciona, mas bem bacana. Já estava avisado desde o primeiro vídeo que o cenário é o símbolo da nossa progressão enquanto comunidade deste canal, tá? Enfim, o vídeo de hoje, ele é propriamente sobre crítica, tentando falar um pouquinho sobre crítica, sobre a relevância da crítica, sobre algumas importâncias, alguns problemas, enfim, coisas que serão comentadas aqui. E o ponto de partida dessa conversa seria o caso do Igor. E perdi o timing, né, pra caralho, assim. Como é só um estopinho, porque eu realmente não entendo muito do que aconteceu ali, não tinha exatamente um timing. Eu vou até comentar sobre ainda, mas aconteceu que calhou dessa semana eu ter ficado puto da cara, revoltado. Eu fiquei bravo, assim, enquanto eu ouvia mesmo. Agora foda-se, né? Mas eu fiquei irritado enquanto eu ouvia. Foi a participação do Gustavo Gaiofato num podcast Três Irmãos, debatendo com o Monark, cara. E aí, enfim. Igor, Monark, Gaiofato, crítica. Vamos conversar. Enfim, se você chega do nada aqui no assunto do Igor, não sabe o que é foda, é um Igor, ótimo pra você, te invejo. Mas explicando rapidinho aqui, o Igor, ele era uma subcelebridade de nicho do Twitter que tava começando a viralizar e crescer um canal no YouTube de cortes de live que ele fazia, acho que na Twitch, provavelmente. Live sobre qualquer coisinha, assim, conversando sobre qualquer coisinha, jogando algumas coisinhas. Era principalmente pra falar de anime, ele era desse nicho, mas ele tava por todo canto, assim. O Careca, ele morre quando descobriram que os números absurdos, malucos, exorbitantes que ele tinha em sites de agregador, tipo o Letterboxd, o Anilist, o Backlogged, eles tinham algumas mentirinhas, assim. Ele mentia ter lido, ter visto, ter jogado algumas coisas, e assim, sei lá como descobriram, do caralho, parabéns, fico muito curioso, não faço ideia como descobre isso. Somente isso, assim, seria meio idiota, né? Matar o cara porque ele mentiu, que veio, nossa, que importante. Mas aparentemente ele mentia algumas coisas da esfera pessoal também, pra amigos pessoais dele, e aí já começa a ficar um pouco mais escroto, já começa a ficar um pouco mais questionável, mais problemático, mas também não importa agora, sabe? Não é o fake list do Igor não é importante aqui neste momento. Se ele mentia a personalidade dele, se ele mentia a religião dele, se ele mentia que bebia líquidos num copinho com canudinho, não importa agora. O interessante desse caso mesmo, assim, é que pessoas foram enganadas, tá? Eu não acho justo ficar dando risada e culpar as vítimas de golpes, mas nesse caso eu realmente não vou performar moralidade, eu não vou me passar de virtuoso aqui. É, Eu realmente dou uma risadinha de canto. Primeiro porque a comunidade dele, o público dele, assim, ele é um público bem questionável. O público dele, dos amigos dele que sobraram ali agora, é um público bem questionável, uma galera bem babaquinha, bem... Enfim, deixa pra lá. É... Mas também, que puta que pariu, cara. Era muito evidente, sabe? Era muito óbvio que as pessoas estavam sendo feitas de otárias, sabe? Elas estavam sendo enganadas. E eu não digo isso pelos números, nos sitezinhos de lista e coisa e tal. Se ele viu ou não, eu nunca me questionei. Embora sempre que ele falasse sobre Marx e Freire,
sempre que ele comentava ter lido esses caras, eu ficava, ah, mano, você não leu, você é mentiroso, sabe? Era bem claro isso, era bem claro. Mas enfim, eu digo mais porque o desconhecimento quanto à crítica, o desconhecimento do que é crítica, deixa as pessoas perfeitamente expostas a esse tipo de mano, assim, a esse tipo de falastrão. As pessoas pagavam pra ouvir algumas opiniões específicas do Igor, assim, tipo, eu estou te pagando pra você opinar sobre isso, sabe? As pessoas, já vi algumas até depois dos ocorridos, falando, porra, aprendi muito com ele, isso, assim, sabe? Me desculpem, isso é uma falta de um repertório crítico, mesmo que ele seja miserável. E com falta de repertório crítico, eu nem me refiro propriamente à leitura, à literatura crítica, é, mas sim essa falsa atribuição ao conceito de crítica, sabe? Que já é marcado desde, sei lá, não faço ideia de quando, é muito tempo. Assim, crítica não é jargão. E é muito sério a gente entender e delimitar essa diferença. É muito importante a gente entender isso. Crítica não é jargão. Você pode até argumentar que é uma batalha semântica inútil, ou que isso não é um problema de fato, mas tá aí dado um exemplo bem deslocado e principalmente ínfimo do que se gera em permitir que review, opinião, gosto, juízo vazio, juízo de valor vazio e principalmente o jargonismo sejam tratados como crítica. É um problema formal. Inclusive algo bem parecido com o que eu com a comparação que eu fiz no finalzinho lá do vídeo sobre Sinners que eu fiz. É normal que comentários de um mesmo grupo, de um grupo semelhante, eles sejam parecidos nos comentários, nos termos utilizados. Mas quando a gente coloca isso em pedestal de crítica, a gente está colocando a repetição em um valor intelectual que não lhe cabe. O que mais tem é resenhista no YouTube repetindo a rodo jargão, repetindo jargão, repetindo jargão. É o que uma vez eu brinquei num tweet da afinada Sakuga One. É uma estruturação que ela tem quase um formato de equação. X é objeto. A, a, a Isabela Boscov, por exemplo, ela parece que é condicionada por uma doença rara que acomete ela a falar que o objeto X é algum adjetivo, foda-se. Tipo, a fotografia, o objeto X, ela é magnífica, o adjetivo, foda-se. O roteiro é empolgante, o elenco, entendeu? É isso, assim, e é isso que o Igor fazia, por exemplo. Embora ele também mentia que contava com um português mais rebuscadinho, pelo menos. Eu quero ler com vocês um excerto do texto de apresentação da última edição da Exceção. Caralho, são muitos anos aí, né? Mas enfim. Da Exceção, revista de cinema. Inclusive, muito do que eu tô falando aqui se baseia bastante nesse texto, que em específico eu aplaudo de cabo a rabo, do começo ao fim. Leiam a Exceção, eu tenho alguns amigos que estão envolvidos na produção, eu tenho alguns colegas envolvidos na produção. Esse texto é ótimo, a revista é sensacional, e enfim, em determinado momento eles escrevem: para além da dimensão material do jornalismo, nos interessa pouco o formato instituído da crítica de jornal. Não acreditamos em qualquer superioridade do formato de review, e nem acreditamos que fazer crítica seja sinônimo de fazer review. Pouco temos interesse em analisar pontos fortes e pontos fracos de um filme. Acreditamos que a crítica deva propor problemas teóricos e críticos sobre cinema, reflexões mais robustas do que o que esse modelo permite. Aqui eu já acho que a gente tem um bom direcionamento quanto às diferenças entre crítica e repetição. Eu até acredito que a gente possa diagnosticar, assim, uma certa culpa desse comportamento na própria dinâmica das redes sociais. Acho que tudo se condiciona aí um pouco a isso hoje, né? Ou seja, é pílula de opinião, coisas em recortes muito rápidos, e com isso eu nem me refiro só a vídeos curtos, TikTok, embora hoje também tenha essa categoria, né? É a necessidade de se opinar constantemente todos os assuntos, enfim.
Mesmo que dentro da internet, eu não sei se essa tradição problemática do que se compreende como crítica seja tão restrita à dinâmica das redes sociais. Até porque não é muito difícil encontrar momentos que, sei lá, o Adorno ou o pessoal ali da Carriès se incomodavam com algumas coisas bem próximas disso do que eu tô falando e do que eu tô me incomodando hoje, e outras pessoas também, enfim. O excerto que eu li, ele cita jornalismo. E, pelo menos do ponto de vista estrutural, eu acredito que seja perfeitamente assim que a gente tem que tratar. E pelo amor de Deus, não caiamos em discursos e movimentações de oposição, movimentações contrárias ao jornalismo em sua relevância específica. Mas em razão do emparelhamento e da instrumentalização das opiniões em um formato de informação, há sim de se apontar os problemas ao comportamento jornalístico. Vejam, a estrutura do X é adjetivo, que eu acabei de falar, ela é informativa. A fotografia é bonita. Isso não é uma opinião, é uma informação. Ela muito menos é uma crítica, né? Não há qualquer apontamento em profundidade do objeto que foi escolhido ali para ser debatido. Mesmo que venha acompanhado depois de uma justificativa, seja essa justificativa técnica, subjetiva ou qualquer porra, a centralização desse argumento tá todo, tá todo formatado em uma informação. X é aditivo, sabe? X é aditivo, isso, eu estou dando uma informação. Essa é a percepção dominante no que se refere à crítica hoje. Não sei se hoje, há muito tempo, talvez. X é aditivo, isto é uma informação, e compreendemos críticas em formato de informação. Se entendemos que a arte existe na experiência, e parte dela também, entendemos também que a experiência é sempre experiência de alguma coisa. Suponha um objeto, e entendemos que o problema da crítica cinematográfica não deva ser voltado à nossa experiência individual, às nossas impressões, muito menos ao gosto, termo vago de difícil acepção. Se há a possibilidade de fazer uma crítica de cinema, ela reside na possibilidade de constituir uma abordagem metódica e rigorosa em relação ao objeto em questão, o cinema, enquanto forma de arte e linguagem, encarnado em cada filme, em particular, enquanto objeto que existe inserido nessas formas. Se não achamos que seja possível se livrar de todo modo de qualquer resquício de subjetividade, acreditamos ainda na capacidade da reflexão teórica de colocar em questão a nossa própria posição, de fazer crítica do nosso próprio gosto, dos nossos preconceitos, de nossa experiência, nossas impressões e de nossa relação com o objeto. Não acreditamos que haja a possibilidade de se fazer crítica enquanto validação da sua própria posição, do lugar que já se está. Mas antes, partimos da exigência de um questionamento ativo das nossas experiências, individuais e coletivas. Não se trata de defender o próprio gosto ou a si próprio. Novamente, um excerto da revista Exceção. E se a tradição jornalística ela é influente no imaginário da crítica, no imaginário do que é crítica, do que é o objeto crítico, necessariamente ela transferiu, por meio dessa influência, alguns dos seus propósitos, alguns dos seus princípios, que, por sinal, são contraditórios aos da crítica, né? É a novidade, é a atualidade, são alguns filtros de relevância que só o jornalismo tem para a produção jornalística. E nisso o jornalismo contradiz a crítica. A crítica aqui, que fique claro, entendido já como um objeto de produção com suas características próprias e não mais o termo como ele é estabelecido popularmente. Essa diferenciação é necessária para ser feita, né? A crítica demanda de uma relação muito própria e muito específica com o tempo. É uma relação que o jornalismo ele não permite se baseando nos princípios que eu citei. É contraditório em essência mesmo. É uma relação específica de permitir uma decantação de determinados objetos ao tempo e ao seu espaço presente. O jornalismo, em especial em épocas de internet, ele é essencialmente o contrário. Ele existe justamente em contradição com essa exposição ao tempo. Ele precisa acontecer, ele precisa ser a novidade, ele precisa entrar em contato com o público o tempo inteiro porque ele é informativo.
Por que ele não está trazendo uma... A informação até traz consigo, como modo de comunicação, uma potencial reflexão, mas ela não é um objeto de reflexão, então ela não é um objeto que precisa se relacionar de determinada maneira com o tempo, como é a crítica. Muito pelo contrário, ela se relaciona, assim, de determinada maneira com o tempo, de maneira oposta, imediata. A crítica precisa de tempo. A crítica precisa decantar no tempo, ela precisa existir no tempo, ela precisa se relacionar com o tempo e com o espaço que ela nasceu. Dado todo esse contexto, toda essa fala, eu, dentro disso, me lembrei de uma fala do Godard em uma entrevista que foi muito bem lembrada pelo meu querido Heitor Rissal, no último vídeo que ele fez para o canal dele, o Traças do Rissal, que, por sinal, sigam, é um excelente canal, sensacional. Enfim, o Godard falou: você não é livre, por exemplo, para escrever regularmente sobre um filme desconhecido. Você seria demitida pelo seu editor. Deixe-me colocar da seguinte forma: você não é livre. Quando eu verifiquei os artigos que você escreveu nos últimos 2 anos para o The New Yorker, não quero atacá-la pessoalmente. Você tentou ser diferente dos outros até certo ponto. Você me contou sobre Kagemusha, A Sombra de um Samurai, por exemplo, que você tentou resenhá-lo depois que todos os outros já o tinham feito. Mas por que não 2 anos depois? Por que não 2 anos antes? Por que você não fala de um filme antes dele ser concluído? Você é uma crítica de cinema. Um crítico de cinema não é apenas um resenhista. Você escreve sobre um filme da Paramount quando a Paramount decidiu lançá-lo. Então, onde está a liberdade? Claro que aqui é um contexto de uma conversa bem mais específica, mas... E é por isso essas questões de liberdade jornalística, coisas que não exatamente cabem no que a gente está falando aqui, liberdade do contexto específico, mas momentos interessantes sobre... exatamente, e eu, como falei, isso claramente existe há muito tempo, claramente uma tradição que se consolidou há muito tempo e hoje é muito difícil de lutar contra o entendimento que se tem como crítica, que o próprio Godard expõe aí. Crítica não é resenha, crítica é diferente de resenha, crítica é diferente de trelelê de conversa, de guia de consumo, enfim. O jornalismo produz guia de consumo. A tradição crítica baseada no jornalismo, mesmo que com roupagenzinhas diferentes também. Do ponto de vista mercadológico, isso é perfeitamente normal, né? Não só é aceitável, como é o comum a se acontecer. Mas, claro, o ideal é que a gente seja oposição do ponto de vista mercadológico, certo? Eu gostaria que já tivesse ficado, pelo menos, bem delimitado quais os problemas da vulgarização da crítica, mas se não, eu digo, permitir a nossa idiotização, que ou não contesta, ou ela contesta a partir de conceitos falhos, é a nossa ruína em conservadorismo. Ainda que eu deva dar o braço a torcer pela quantidade de bons intelectuais conservadores, seja, sei lá, o Nelson Rodrigues ou milhares de europeus nos séculos passados, o coro, o anti-intelectualismo que se gera dessa anticrítica é inteiramente um problema levado às esferas políticas mais relevantes. O jargão, ou seja, o desincentivo ao estudo, à intelectualização, ao progresso das próprias ideias, por que não aos processos dialéticos da contraposição, mesmo aqueles que se propõem a ser de uma esquerda revolucionária, ele é propriamente conservador. E para a direita é excelente que as ideias se reiterem, que as perspectivas e as formas, principalmente as formas dominantes de se comunicar, elas se repitam. Mas você que se diz de esquerda e prefere se apequenar para esse ciclo, sinceramente pode pular fora. Você faz coro com o MBL, você faz coro com a tradição olavista de comportamento em rede, você faz coro com os filhotes do Bolsonaro, com o Nicolas, com essa galera toda. Você que tanto se baseia em anti-intelectualismo, em acusar os outros de serem chatos, em performar um maneirismo por ser um idiota, você tá fazendo coro
com toda essa gente. Você tá cantando você tá cantando a mesma música em mesmo tom com toda essa gente. Não é um foi-se martelo no nick do seu Twitter, não é um falhou, falhe e falhará, não é um paz entre nós e guerra aos senhores que muda isso. Você é cúmplice, você atua junto. Essa é a verdadeira problemática em se desestabilizar a crítica. O verdadeiro problema até da derrota na disputa semântica quanto ao entendimento de crítica, terminologicamente. O desmonte da crítica é o nosso fim enquanto campo político de oposição. Propomos uma reação ao que percebemos como uma vulgarização de muito do debate crítico contemporâneo, que parece cada vez mais modulado a formas discursivas pouco interessadas em reflexividade e aprofundamento teórico. Defendemos que a crítica de cinema deva se servir não só da longa tradição que lhe precedeu, mas também da imensidão de conhecimentos teóricos de múltiplas áreas, como a filosofia, crítica literária, história da arte, história, linguística, sociologia e etc. Entendemos que a forma de se fazer melhor crítica de cinema é pelo constante desenvolvimento das capacidades intelectuais, o que se consegue por meio dos textos da tradição e seu estudo constante. Se ainda não ficou claro, sempre que os excertos da revista Exceção elas citam cinema, eu tô aqui aplicando para uma crítica num contexto geral, em sentido geral, tá? E nesse momento, inclusive, em especial, as críticas da economia política e do comportamento sistêmico. Porque agora eu me direciono todo àqueles que se postam em objetivo revolucionário, em objetivo de contradição. Só há caminho possível na intelectualização. Só existe um caminho no estudo, no debate, e ora, vejam se não, na crítica. O verdadeiro elitismo que uma esquerda anti-intelectual fudida do caralho aponta naqueles que tentam proporcionar uma subversão das ideias em estado comum, ou que tentam pôr em crise algumas determinações, ou que simplesmente contribuem até nos menores campos discursivos da sociedade, é na verdade um próprio elitismo. Summonar o trabalhador hipotético, né? O pobre incapaz, a Dona Maria indefesa, pobre seu Zé, meu Deus, em uma conversa, argumentando que a crítica e a intelectualização são incapazes de adentrar no conhecimento dessas pessoas. Enfim, falando português mais claro, subestimar a inteligência do povo é o que há de mais genuinamente asqueroso e o que particularmente mais distancia essas pessoas do campo em disputa. E assim, gente, é muito claro como isso se relaciona com o jargonismo da crítica, tá? É claro como isso se relaciona com o emparelhamento da crítica. Não só é absolutamente comum ver o perfil que eu acabei de acusar, como na verdade, e honestamente, eu acho que ele é o dominante hoje dentro da esquerda, em especial na internet. Vejam o que foi o comportamento do Gaio Fato frente ao Monark. Primeiro que o erro já está em essência, né? Este debate existir já é um problema. Da voz, da palanque para Monark, para essa galera, já é um problema. Eu acho que vale até palpitar um pouco sobre isso antes, já que para mim é uma boa exposição do problema gerado por incentivar essa repetição. E é bem isso que me distancia, em especial, de basicamente todo youtuber comunista. Já são anos falando as mesmas coisas do exato mesmo jeito, as mesmas palavras. E eu entendo que a dinâmica da rede social força essa galera a fidelizar um público, e eles fazem isso se baseando na repetição, no jargão. Muitas vezes, quase sempre, na verdade, eles vão se blindar dizendo que é um conteúdo introdutório, que é para encontrar as massas mais facilmente. Mas voilá! Exatamente esse argumento esbarra em tudo que eu tô falando nesse vídeo, assim. Ao invés de você formar uma massa de gente pensante quanto à proposição política que você está inserindo, que você está postando, o jargão ele só permite que se construa um público fã do canal e repetidor desses jargões. Até chegar no ponto em que o próprio criador de conteúdo ele se torna uma repetição de si mesmo.
O Gaio Fato, ele só vai falar de propriedade privada depois de uns 40 minutos de debate. E foi com base nos jargões que ele estabeleceu pro público dele. E vejam, isso não funciona fora de um corte de live. Fora do vídeo preparado que ele faz reagindo a alguma coisa. Ele foi invertido pelo lunático do Monark. Quando ele fala de propriedade privada, por ter constantemente vulgarizado isso pro próprio público, ao ter transformado um conceito complexo em umas frasezinhas soltas, ele é invertido pelo Monark. E eu só quero perguntar, sabe? Tá dando pra entender o problema da anticrítica? Deu pra entender o problema da crítica de jargão? Deu pra entender o porquê é importante se disputar o conceito da crítica? Deu pra ter clareza? Eu realmente quero ter essa clareza. Eu realmente queria... Se não a clareza final, isso a gente nunca vai ter, mas no mínimo é verdade, nossa. Eu enquanto pessoa que tava aqui, olhava alguém que não gostava de um filme que eu gosto, não gostava do jogo que eu gosto, falou de um jeito mais áspero, sei lá, qualquer coisa, e falava, nossa, você é chato, você não sabe aproveitar, você não... Ah, é sempre, nossa, sei lá, você deve ser muito legal nas festas, coisas assim. Você é um anti-intelectual. E saia disso, sabe? Saia disso. É comum, sabe? É porque... para que não soe desta maneira, para que não soe como um apontamento de dedos vazio, um nós contra eles, isso aqui, e se eu estou assumindo que isso é uma tradição e que está inserido, que a gente tem que disputar esse campo, a gente tem que retornar a disputar esse campo, a gente tem que buscar esse campo da crítica de volta pra gente, com conceitos bem estabelecidos. Se eu assumir isso durante esse vídeo inteiro, eu também assumo que muito das pessoas que estão sendo criticadas aqui nesse vídeo, elas estão condicionadas a tratarem dessa maneira. Então, assim, sendo uma pessoa... Porque se você é só um conservador, só um liberal, que seja... Eu entendo você se prestar, só se repetir, e repetir o que já é posto estruturalmente, e enfim. Aí é normal, aí na real o seu papel é o papel da repetição. Se você se posta enquanto uma pessoa com algum princípio de diferença, sabe? Pelo amor de Deus, só se toca que você fazer coro com discurso anti-intelectual, você fazer coro com discurso anti-professor, com discurso anti-acadêmico, você só tá reforçando essas coisas, tá? Porque, enfim, esse vídeo é só um apelo, sabe? Pelo menos para as pessoas de esquerda, ou as que se importam, por favor, desincentive e contrarie discursos anti-intelectuais. Review de consumo, conteúdinho divertidinho, eles são bem-vindos. A gente não precisa odiar isso, sobretudo existindo em rede social. Mas eles não podem ser tidos como crítica. E eu espero ter conseguido deixar bem claro para vocês o porquê é importante essa separação. Só há caminho na intelectualização. Enfim, é isso, gente. Obrigado por ter assistido. Eu realmente queria que soasse corretamente, tá? Que vocês conseguissem, concordando ou discordando, de pontos ou de tudo, enfim. Que pelo menos o que eu tô falando fosse claro e evidente da forma como eu tô falando. Beijo. Discordem, sempre gosto de reiterar. Comentários, um campo em aberto para conversa. Beijo.